Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos aprender tudo sobre crase. E aí, todos atentos? Então presta atenção. A palavra crase é de origem grega e quer dizer fusão ou mistura. Na língua portuguesa, crase é a junção de duas vogais idênticas. Essa união ocorre com a preposição a, com o artigo definido a, as, com o a inicial dos pronomes demonstrativos aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo, ou com o a inicial dos pronomes relativos a qual e as quais. Na escrita, usamos o acento grave para indicar a crase. A utilização correta do acento grave depende da compreensão da fusão das duas vogais. Para o entendimento da crase, é necessário dominar a regência dos verbos e nomes que exigem a preposição a. Assim, para aprender a utilizar a crase, é preciso analisar a ocorrência simultânea de uma preposição e um artigo ou pronome. Veja, vou à igreja. Neste exemplo, temos a presença da preposição a, exigida pelo verbo ir a algum lugar, e do artigo a, que está determinando o substantivo feminino igreja. Quando o encontro das duas vogais acontece e elas se juntam, a união delas é indicada pelo acento grave. Veja outro exemplo. Conheço a professora. Refiro-me à professora. No primeiro exemplo, o verbo conhecer é transitivo direto, conhecer algo ou alguém, assim não exige preposição e a crase não pode ocorrer. No segundo exemplo, o verbo referir é transitivo indireto, referir-se a algo ou a alguém, e exige a preposição a. Logo, a crase é possível se o termo seguinte for feminino e admitir o artigo feminino a, ou um dos pronomes já especificados. Principais casos em que não ocorre crase. Diante de substantivos masculinos, assistimos a espetáculos brilhantes. Andamos a cavalo. Diante de verbos no infinitivo, a menina começou a falar. Estavam a correr pelo jardim. Os verbos não admitem artigos. O a dos exemplos é preposição, portanto não há crase. Diante da maioria dos pronomes e das expressões de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita e dona. Diga a ela que estarei em casa hoje. Entreguei a todos os papéis necessários. Ela fez referência a Vossa Excelência no discurso. Os casos em que ocorre crase diante dos pronomes podem ser identificados trocando a palavra feminina por uma masculina. Se na nova construção surgir a forma ao, ocorrerá a crase. Por exemplo, refiro-me à mesma menina. Refiro-me ao mesmo menino. Peça à própria Mariana para sair mais tarde. Peça ao próprio Mariano para sair mais tarde. Diante de numerais cardinais. Chegou a 200 o número de aprovados. Daqui a uma semana termina o campeonato. Casos em que sempre ocorre crase. Diante de palavras femininas. Ela disse à irmã o que havia escutado pelos cantos da casa. Hoje iremos à festa de casamento de minha amiga. Fumar é prejudicial à saúde. Diante da palavra moda, com o sentido de a moda de, mesmo que a expressão moda de esteja subentendida. Ele fez um gol a Pelé. Ela estava com desejo de comer frango a passarinho. Ou seja, moda de Pelé, moda de passarinho. Na indicação de horas. Acordei às 8 horas da manhã. Eles chegaram às 11 horas. Em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas. À tarde, às ocultas, às pressas, à medida que, à noite, às claras, às escondidas, à força, à vontade, à beça, à larga, à escuta, à toa, à proporção que, à frente de, à luz, às avessas, à exceção de, à revelia, à esquerda, às turras, à imitação de, às vezes, à direita, à chave, à sombra de, à procura, à deriva, às ordens, à semelhança de, à beira de. Crase diante de nomes de lugares. Alguns nomes de lugares não permitem a anteposição do artigo a. Outros, no entanto, admitem o artigo, ocorrendo assim a crase, desde que o termo regente exija a preposição a. Para descobrir se um nome de lugar admite ou não a anteposição do artigo feminino a, substitui-se o termo regente por um verbo que peça a preposição de ou em. A ocorrência da contração da ou na
prova que esse nome de lugar aceita o artigo, então haverá crase. Por exemplo, vou à Tailândia, vim da Tailândia, estou na Tailândia. Cheguei à Espanha, vim da Espanha, estou na Espanha. Retornarei a Roma, vim de Roma, estou em Roma. Vou a Porto Alegre, vim de Porto Alegre, estou em Porto Alegre. Uma dica: use a regrinha vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Atenção, se o nome do lugar for especificado, haverá crase. Retornarei a Salvador de Jorge Amado. Crase diante dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Haverá crase diante desses pronomes sempre que o termo regente exigir a preposição a. Refiro-me àquele acidente. O termo regente deste exemplo é o verbo transitivo indireto, referir. Referir-se a algo ou a alguém e exige preposição. Por isso, ocorre a crase. Aluguei aquela mansão. O verbo alugar é transitivo direto, alugar algo, e não exige preposição, portanto não há crase. Crase com os pronomes relativos a qual, as quais. Haverá crase com os pronomes relativos a qual e as quais se o verbo que rege esses pronomes exigir a preposição a. Por exemplo, são normas às quais todos os homens devem obedecer. Várias alunas às quais ele fez perguntas não souberam responder corretamente. Substituindo o termo feminino por um termo masculino, é possível descobrir a presença de crase, pois caso surja a forma ao com a mudança do termo, haverá crase. Exemplo: são normas às quais todos os homens devem obedecer. São regulamentos aos quais todos os homens devem obedecer. Várias alunas às quais ele fez perguntas não souberam responder corretamente. Vários alunos aos quais ele fez perguntas não souberam responder corretamente. Crase com o pronome demonstrativo a. Para saber quando há crase diante do pronome demonstrativo a, também emprega-se a substituição do termo feminino por um termo masculino. Sua blusa é idêntica à de minha irmã. Seu casaco é idêntico ao de minha irmã. Minha dor é ligada à do meu país. Meu luto é ligado ao do meu país. A palavra distância. Haverá crase se a palavra distância estiver especificada ou determinada. Eles devem ficar à distância de 50 metros do palanque. Sua loja fica à distância de 100 km daqui. Não haverá crase se a palavra não estiver especificada. Por exemplo, os policiais ficaram à distância. Reconheci a menina à distância. Em alguns casos, para evitar ambiguidade, usa-se a crase. Adorava fotografar à distância. Ensinou à distância. Casos em que a ocorrência da crase é facultativa. Diante de nomes próprios femininos. Entreguei o cartão a Ana. Entreguei o cartão a Ana. Diante de pronome possessivo feminino. Cedi o lugar à minha irmã. Cedi o lugar à minha irmã. É facultativo o uso da crase diante de nomes próprios femininos e de pronomes possessivos femininos, pois o uso do artigo é facultativo. Depois da preposição até. Fui até a praça. Fui até a praça. Acompanho até a saída. Acompanho até a saída. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Fiquem todos bem e obrigada pela atenção.